Ah, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, já maratonei tudo que é história desse teu canal. Já ouvi todas. Não tô exagerando não. São mais de 1000 e tantas, Paulinho, já ouvi todas. E digo mais, viu? Algumas eu ouvi até mais de uma vez. Amo especialmente as histórias da meia-noite. Eu sempre tive arraigado em mim esse meu lado místico muito forte, sabe, Paulinho? E hoje eu quero contar para você uma história acontecida comigo e o meu inseparável amigo Nelson Espuma. Não ria, não! Quando eu digo Nelson Espuma, o pessoal fica imaginando. Nossa, Nelson Espuma é o nome dele? É, primeiro nome sim, e o Espuma é apelido, eu vou explicar o porquê. Primeiro, deixa eu me apresentar. O meu nome é Armando Lopes. O Nelson, na verdade, foi o meu amigo que estudou química. Ele era muito dedicado à química. Mas ele estava ainda fazendo a faculdade e ele entrou lá no laboratório e ele desenvolveu um método de criar desinfetante, sabão líquido. E ele foi criando esses sabões, ele produzia muitas espumas. E ele virou o Nelson Espuma exatamente por isso. E certa vez, ele me chamou na sua casa e me pediu uma ajuda, porque nós somos amigos inseparáveis. Falou: Armando, eu estou produzindo, ele já me mostrou aquele monte de galões que ele tinha feito de desinfetante. E além de desinfetante, cloro, isso aqui é um cloro antimofo, isso aqui é desinfetante, esse aqui é um sabão líquido que faz uma espuma que a mulher nunca viu. Só que agora a gente precisa vender isso aqui. Eu queria te chamar para que você viesse ser meu sócio. Só que era uma empresa que este químico, Nelson Espuma, ele estava criando no fundo de quintal da casa dele. Modesta, muito modesta. E tão modesta que era uma empresa ainda de fundo de quintal. Nós deveríamos sair para vender aqueles produtos. Bora fazer. Só que nós não tínhamos sequer uma condução, não havia uma perua. Uma Kombi, por exemplo, já facilitaria tudo, mas era exatamente esse o planejamento. Então, eu quero, daqui a pouquinho, eu quero comprar uma Kombi, uma perua Kombi, aí fica mais fácil. A gente coloca todo o nosso material dentro e sai por esse mundão de meu Deus vendendo. Mas uma coisa eu garanto para você, quem comprar na nossa mão uma vez, fica freguês. Se ele para mim era o Nelson Espuma, eu para ele era o Cigano. O meu nome é Armando, mas era assim que ele me chamava. Esse é o meu apelido, Cigano. E esse apelido vem exatamente porque os meus pais são separados e eu mudava demais de casa. Então, uma ocasião eu morava na casa da minha avó. Depois a minha avó se mudou e eu mudei para a casa da minha mãe. A minha mãe ficou comigo um período e eu voltei para a casa da minha avó. Depois a minha avó iria se mudar novamente e eu mudei para a casa do meu pai. Então a molecada com a qual eu convivia me colocou esse apelido de Cigano. Neste mundo se juntaram Cigano e Nelson Espuma. Naquele dia, e é desse dia específico que eu quero falar, eu e o Nelson Espuma saímos carregados, Paulinho, quantos apetrechos. A gente pegava sacola, tipo sacola de supermercado, e ia colocando dentro os galões de desinfetante, o cloro antimofo e o sabão líquido. A gente colocava aquilo tudo, dava um jeito de ir segurando nas mãos, tomávamos um ônibus, colocávamos tudo isso no porta-malas do ônibus, mas eu colocava bastante mesmo, não era pouquinho não. E aí nós íamos até mais ou menos a entrada da cidade, combinávamos com o motorista do ônibus,
Assim que ele entrava na cidade, a gente dava um jeitinho dele parar, né? Para, por favor, senhor, para logo na entrada. É que nós temos que desocupar aquilo tudo do porta-mala que nós vamos vender. E era muito material. E naquele dia não foi diferente. Pedimos ao motorista do ônibus que, assim que ele entrasse em Apucarana, cidade paranaense, parasse logo assim na entrada da cidade para que nós pudéssemos descer. Nós já tínhamos passado por aquela região inteirinha: Arapongas, Cambira, Califórnia, Marilândia do Sul, Rio Bom, Novo Itacolomi, Mandaguari, Londrina. Olha, ali tudo a gente já havia andado. Sabáudia, já ouviu falar de Sabáudia? Até lá nós tínhamos ido vender os nossos produtos. Chegamos e depois da gente caminhar um pouquinho, nós olhamos assim e havia um cemitério. E eu me lembro que exatamente nesse momento o Nelson Espuma, ele olhou assim para o cemitério e a gente carregado, suando a bicas. Tava um sol, fazia calor naquele dia em Apucarana. Ele olhou assim para o cemitério e parece que ele falou alguma coisa que, sinceramente, eu nem prestei atenção na hora, de tão cansado que eu estava. E nós começamos as nossas vendas. Olha, foi impressionante, porque a cada casa que nós batíamos, eu batia em casas de um lado e do outro. Digamos, pegávamos uma rua, ele ia na calçada do lado esquerdo e eu na calçada do lado direito. Então, ao mesmo tempo, praticamente, nós batíamos em duas casas. Batíamos palma ou tocávamos a campainha, levávamos arranca-rabo de cachorro. Tudo o que um vendedor passa nessa vida, o vendedor a domicílio, eu e o Nelson Espuma passávamos. Mas era impressionante. Em cada casa que nós batíamos, a aceitação era total. Mas era impressionante. A cada casa que nós batíamos, a aceitação dos nossos produtos era excepcional. As mulheres saíam, nos atendiam, uma se interessava pelo desinfetante, a outra quer o sabão líquido, nós fazíamos um preço bom. Aí o meu querido amigo, o Nelson Espuma, já mandava o cloro antimofo, que também impressionava, e a mulherada ia comprando. Olha, de repente, nós conseguimos acabar com aquele estoque inteirinho e olha que nós levamos coisa. Nossa, levamos tanta coisa para Apucarana, quantas sacolas. Na verdade, aquele porta-mala do ônibus veio lotado de produtos e nós vendemos tudo. Mas curiosamente, eu vi na mão do Nelson Espuma, ele ficou com um sabonete líquido e ficou também com um desinfetante. Aí eu questionei o Nelson: ô Nelson, vendemos tudo, tem gente querendo comprar mais e você ficou com esses produtos, o sabonete líquido e o desinfetante, você vai voltar com isso para casa, com esse peso? Ele falou: não, eu pretendo fazer uma coisa que eu prometi, rapaz, na hora que nós chegamos aqui a Apucarana. O que foi? Você não viu o cemitério? Vi. Eu tinha mesmo colocado o reparo no cemitério e tinha prestado atenção que ele conversou alguma coisa assim, olhando para o cemitério. Então, eu fiz uma promessa lá, cigano. Promessa? Eu falei assim que se as almas nos protegessem e se nós conseguíssemos vender bem, eu nem pedi para vender tudo e olha, nós vendemos tudo. Então eu prometi que eu, com o nosso produto de limpeza, iria lavar um túmulo que estivesse necessitando.
ser limpo, ser lavado. Foi uma promessa que eu fiz. Fiquei boquiaberto com a promessa feita pelo Nelson Espuma e fiz uma correção, mas Nelson, pelo amor de Deus, tudo bem a promessa, mas você vai fazer isso mesmo? Você vai lavar? Mas qual túmulo? Você já pensou o tamanho desse cemitério? Apucarana é cidade de 130 mil habitantes, cidade grande. Você já pensou quantos túmulos estão precisando de serem lavados? Não importa. Eu prometi que eu ia lavar um túmulo. Vamos fazer o seguinte, vamos usar a seguinte tática. Assim que eu chegar no cemitério, a gente lava o primeiro túmulo sujo que a gente encontrar. Você me ajuda? Lógico que eu te ajudo, até porque também acabei sendo beneficiado nessa promessa. E era verdade, porque eu ganhava comissão sobre os produtos vendidos. A gente esperava ficar lá em Apucarana até umas 5h30, 6 horas da tarde, que era o tempo que a gente determinava a gastar nas cidades. No entanto, deu tudo tão certinho, o encaixe foi perfeito, que 2 da tarde nós não tínhamos mais o que fazer. Então eu e o Nelson Espuma entramos pelo portão do cemitério. E foi aí que tudo começou a acontecer. Havia um senhor, eu me lembro perfeitamente dele e o Nelson também jamais o esquecerá. Ele estava, apesar do calor que fazia, usando um blazer preto. Mas era impressionante porque desse senhor não escorria uma gotinha de suor, nem da testa, nem de nenhum lugar, sabe? O que seria normal. 2 da tarde, aquele calor, aquele sol, e ele com um blazer preto. O mais impressionante não é isso, é que quando nós entramos no cemitério, ele segurando aquela sacola, já com o sabão líquido e o desinfetante, esse senhor nos chamou. Ei, moço. Eu olhei, o Nelson olhou, e ele disse assim para nós dois: vocês que vieram lavar o túmulo no cemitério? Senti na hora um arrepio. O Nelson me disse que também ele sentiu. O Nelson então rapidamente piscou para mim, para dar aquela resposta e não ser desmentido por mim. Sim. Quer dizer, maior indicativo do que esse não existe? Sim, viemos sim lavar o túmulo no cemitério. Então, por favor, me acompanhe. Pois não? E nós saímos atrás daquele senhor, que foi indo para o meio daquele cemitério grande de lá. Ele foi passando por aquelas ruas, algumas até mais larguinhas, outras bem menores e tão estreitas que dava só mesmo para passar assim entre os túmulos. E ele chegou, esse senhor nos indicou, o túmulo estava imundo. Eu nunca vi um túmulo tão sujo na minha vida. Se destacava na sujeira até porque os demais túmulos ao redor estavam limpos. E aquele era poeira, era barro mesmo, era terra. Não dava para você determinar de que cor era as paredes daquele túmulo. E como ele havia feito a indicação, nós agradecemos. E ele disse: olha, a torneira é aqui e o que vocês precisam? Porque nós tínhamos, nós tínhamos o material. Nós tínhamos o sabão líquido e o desinfetante. Era o que nós tínhamos trazido, que era o nosso material de trabalho. Mas não tínhamos outros apetrechos. Aí o meu amigo Nelson Espuma disse: se o senhor, por favor, nos ajudasse, falta uma vassoura, alguma escova, algo assim do gênero.
E o senhor falou: um minutinho só, que eu já volto. Não demorou muito tempo, ele voltou com um balde grande e com tudo isso que havia sido solicitado pelo Nelson Espuma dentro do balde, inclusive uma vassoura também. A mangueira foi apenas puxá-la da torneira até o túmulo e nós começamos o nosso trabalho. Mas o túmulo estava tão sujo, que não era apenas lavando uma vez que ele fosse ficar limpo. Então e olha que o produto do tal do Nelson Espuma era bom. O sabonete líquido, desinfetante, e nós esfregamos e enxaguamos. E ele disse: ainda não ficou bom, isso o Nelson dizendo, ainda não ficou bom. E nós lavamos, esfregamos, enxaguamos. E mais uma vez, pela terceira vez, e nós jogamos de novo sabonete líquido, e nós lavamos, enxaguamos, até que depois da terceira vez, ufa, o túmulo realmente ficou limpo, como deveria antes estar. Assim, limpo de verdade. Até o rodo, ele havia trazido e deixado ali conosco. Puxamos a água naquele rodo, secamos o túmulo e descobrimos uma coisa. Havia uma parte sobre o túmulo que não dava para ver antes. Era a parte onde tinha uns nomes escritos. Os nomes das pessoas que ali estavam sepultadas. E que eu prefiro aqui não dizer, não declinar, por uma questão de respeito, e vocês vão me entender. Serviço terminado, nós procuramos aquele senhor que nos conduziu até o lugar, que pediu que nós fizéssemos o trabalho, e por tudo que havia acontecido até aquele instante, eu e o meu amigo Nelson Espuma, nós estávamos entendendo como, sei lá, alguma coisa que havia sido determinada pelo espiritual, mas não tínhamos nem ideia ainda do que realmente iria acontecer. O senhor havia desaparecido. Não encontramos mais. Nós olhamos naquele cemitério inteiro, o trabalho estava feito, aliás, muito bem feito, numa prova inconteste de que os produtos criados pelo Nelson Espuma eram fantásticos. Seu sabão líquido era ótimo, o desinfetante era maravilhoso. Aquele túmulo ficou limpinho, e todas as letras podiam ser lidas agora, apesar delas estarem já desgastadas pelo tempo, apagadas pelo tempo, mas podiam ser lidas. Mas cadê o homem? Bom, terminamos o serviço. Foi nessa hora que o serviço havia terminado. Isso já devia ser mais ou menos umas 4 horas da tarde. O trabalho foi longo lá. Não foi pouco tempo, não. Foi dedicação máxima. Mais de 2 horas. Passou assim pela gente o coveiro do cemitério com outras pessoas que trabalhavam ali também. E nós resolvemos perguntar para ele: o senhor não viu um senhor, ele estava com um blazer preto aqui no cemitério? O coveiro disse: não vi essa pessoa por aqui não. Mas por quê? Não, é que ele nos trouxe até aqui para que a gente limpasse o túmulo. E o cidadão, nos olhando, perguntou ao coveiro: porque vocês têm que receber? Não é isso, é que a gente queria dizer para ele que está pronto o serviço. Eu estou indo até a administração, quem sabe ele esteja lá, querem ir comigo? E nós seguimos com esse coveiro e mais umas 2 pessoas que estavam com ele até a administração do cemitério. Chegando lá, uma surpresa, era uma mulher, uma senhora que trabalhava na administração do cemitério, de nome Adalgisa. Essa senhora, a gente nunca mais vai esquecer o nome dela, Adalgisa. Ela estava lá na administração. Então nós contamos para ela:
dissemos que entramos no cemitério para fazer a limpeza do túmulo, um senhor nos aguardava e ela perguntou, mas vocês tinham combinado? Aí nós tivemos que contar a história inteirinha e ela, a Dalgisa, mostrou tanto para mim, cigano, como para o Nelson Espuma, o braço dela todo arrepiado. Falou, não é possível. Será que é o túmulo que eu estou imaginando? Nós mais ou menos mostramos assim para ela e não foi difícil porque ela se encheu de coragem e disse, então vamos lá, eu quero comprovar. Saímos desta vez, eu, cigano, Nelson Espuma e a Dalgisa da administração e fomos até o túmulo. Chegando lá, ela ficou boquiaberta. Ela falou, nossa, esse túmulo é o mais esquecido e abandonado aqui do cemitério. Eu creio que esse túmulo nunca foi limpo em todo o histórico dele. Entra finados, sai finados, e sempre esse túmulo se destacando entre os demais, mas não pela beleza, mas sim pela sujeira. O trabalho que vocês fizeram, impecável. Parece outro túmulo até. Mas estou impressionada com a pessoa que estava esperando vocês para isso. Porque esse túmulo está abandonado aqui no cemitério. Como ela tinha o registro da quadra, o número, ela nos chamou de volta até a administração, que ela queria verificar quem na verdade havia sido sepultado ali. Na verdade não era uma pessoa, mas algumas pessoas, 3 ao todo. De volta à administração, ela começou a pesquisa dela e ela chegou aos 3 nomes das pessoas que estavam ali sepultadas, inclusive o nome da família. E junto às informações ali da administração havia um envelope e dentro do envelope uma foto que deveria ser anexada ao túmulo. E isso não havia acontecido ainda, segundo ela, devido à sujeira do túmulo. Havia lá uma explicação da pessoa responsável. Olha, é preciso fazer uma limpeza no túmulo para que eu possa colocar a foto. Só que a limpeza nós havíamos acabado de fazer. Então a foto agora poderia ser colocada no lugar. Só que quando essa mulher, ela pegou essa foto e nos mostrou, eu, cigano, e o Nelson Espuma, quase que nós caímos de susto, de medo, de pavor, de tudo isso ao mesmo tempo. Pasmem vocês, era o mesmo homem, o da foto, era o mesmo homem que estava nos esperando a mim e o Nelson. E nos conduziu até o túmulo para que ele fosse limpo. Ficamos impressionados. E nem era para menos. Quando nós retornamos à nossa casa, nós contamos para as nossas famílias e todos se interessaram. Voltamos, portanto, a Apucarana e aí fomos comprar flores, colocamos nos túmulos, compramos velas e fomos rezar. Encomendamos missas em sufrágio daquelas almas que ali estavam sepultadas. E foi a partir daí que nós ganhamos uma proteção especial. O Nelson realmente se formou em Química e foi depois trabalhar numa grande empresa voltada à produção de material para limpeza. Impressionante, né? E eu também toquei a minha vida sempre com esse meu tino comercial e acabei montando uma loja de cama, mesa e banho. Ramo que eu mantive e com o qual trabalho até os dias atuais. Mas essa história, vivida há tantos anos naquele cemitério de Apucarana, eu nunca mais vou esquecer. Foi impressionante. Você que me acompanha, gostou da história apresentada?
Eu vou ficar esperando a sua resposta aqui abaixo do vídeo, nos comentários. Mas esta é a história do cigano e do Nelson Espuma na história da meia-noite.